Leitura do seu parecer. Senhoras e senhores deputados presentes... Quero também dizer, perdão, deputado, que como o parecer de Vossa Excelência já foi amplamente divulgado, não há necessidade que Vossa Excelência faça a leitura dele todo. Obrigado. Muito obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar a todos, agradecer a todos que colaboraram nessa caminhada nossa, já vários meses de trabalho, várias audiências públicas, e, de fato, o nosso parecer foi disponibilizado no dia 14 de agosto, portanto, à disposição de todos. Não recebi formalmente nenhum pedido de alteração, então considero que o conhecimento já foi sedimentado, e vou aqui, como o relatório todo tem mais de 40 páginas, eu vou falar dos pontos principais que nós alteramos. Esse projeto, ele inclui ou altera 21 artigos da Lei de Execução Penal, 7 artigos do Código Penal, 1 artigo da Lei Geral de Telecomunicações, 4 artigos na Lei 10.792 de 2003, que criou o RDD, e 2 artigos da Lei 11.473, que criou o Programa da Força Nacional e estabelece a execução de programas de segurança pública por convênios. Nós sugerimos, no primeiro momento, a alteração do nome original do projeto, da proposta de regime penitenciário de segurança máxima, adequando ao correto regime disciplinar de segurança máxima. Sobre o regime disciplinar de segurança máxima, ele será de 720 dias, podendo ser prorrogado por igual período, portanto, saindo hoje dos atuais 360 dias do RDD para até 2 anos. Esse regime será aplicado àqueles que exerçam... É interessante que o debate mostrou que o RDD hoje ele está vinculado muito mais à condição de disciplina do que vinculado a crime. Portanto, eu insisto muito, um ladrão de galinha recalcitrante hoje tem muito mais chance de ir para o RDD do que um marcola comportado dentro da prisão. Então, nós estamos vinculando, para além da questão disciplinar, vinculando também à prática de alguns crimes. E, especialmente para aqueles que tiverem cometido crime contra a autoridade ou agente descrito no artigo 142 e 144 da Constituição Federal, integrante do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função nos termos da Lei 13.142. O regime disciplinar de segurança máxima está sujeito ao presos, entre outros, a recolhimento em cela individual, visitas mensais de no máximo 2 familiares, cônjuge ou companheiros separados por vídeo e comunicação por telefone, com filmagem por mais de um ângulo, podendo haver gravação de conversa, não sendo admitido visita íntima, entre outras proibições, como o livre acesso a jornais, revistas e livros impressos. Obviamente, o diretor do presídio poderá estabelecer alguma exceção. Os contatos mensais com advogados, saldos também é mensal, salvo autorização judicial, obviamente. Outras alterações e inclusões na LEP consideradas pertinentes. A visita íntima, o Brasil adotou a visita íntima sem ser um direito do preso, sem ser uma obrigação do Estado, mas está consolidado. Então, nós estamos restringindo a visita íntima ao bom comportamento do preso e, especialmente, a partir de um cadastro prévio, vinculado a cônjuge ou companheiro. Não pode ser como é hoje, em que é livre e quem define efetivamente esse critério, esse ritmo, vamos dizer assim, são os próprios presos. Também altera os prazos para a progressão do regime. Esse talvez seja uma das mudanças mais importantes dessa proposta, porque hoje o que ninguém mais aguenta é ouvir falar no bendito ou maldito 1/6 cumprindo a pena como condição para a progressão do regime. Então, esse foi um ponto bastante debatido e nós estamos aqui propondo uma alteração significativa, ou seja, nós estamos saindo do piso de 1/6, lembrando que no Brasil só cumpre pena em regime fechado condenados acima de 8 anos, de 4 a 8 depende da decisão judicial e de 1 a 4 não cumpre de jeito nenhum regime fechado. Então, nós estamos falando de criar um pouco mais, de aumentar a pena, o tempo de cumprimento de pena para aqueles que estão condenados inicialmente acima de 8 anos. Então, nós estamos saindo dos 16%, indo para 20% da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. Se tiver cometido com violência à pessoa ou grave ameaça e ainda na reincidência, o tempo mínimo será de 30%.
E se esse criminoso tiver sido cometido o crime com violência, tiver exercido e exercer função de comando individual ou coletivo de organização criminosa, os famosos chefes de facção criminosa, esse terá 40% do cumprimento de pena, porque nem todo chefe de facção criminosa está cometendo crime com violência, mas ele é o chefe, ele que manda, ele que ordena. Então ele não comete a violência enquanto individualmente, mas ele coordena um processo extremamente violento, que é de comandar a facção criminosa. Não existe essa expressão no nosso ordenamento jurídico, por isso nós estamos usando aqui o que juridicamente é reconhecido, que é a organização criminosa. 50% para o crime hediondo, se não for reincidente. Se for reincidente, já passa para 70%. Hoje a regra é 40% e 60%. Então, no que diz respeito a critérios para a progressão do regime, nós estamos propondo essa alteração que nós consideramos significativa e que dialoga, na nossa avaliação, com o debate profundo que foi feito aqui e que a sociedade está a aclamar de um modo geral. Nós trouxemos também para o texto a regulamentação do uso de algemas. Hoje nós temos uma previsão na LEP que diz que o decreto irá regulamentar. E temos uma súmula do Supremo, que é a famosa súmula Dantas, né, que limitou o uso de algemas, que é uma questão colocada. Nós entendemos que precisa ser regulamentada. Trouxemos aqui as condições em que essa algema poderá ser usada e estamos dizendo que o arbítrio de usar ou não a algema é daquele responsável por fazer a prisão, fazer o acautelamento, fazer a condução. Então, seja ele o agente penitenciário, seja ele o guarda municipal, seja ele o policial militar, policial federal, o delegado, o coronel, o soldado, ele, o responsável pela segurança do preso, segurança de terceiros, de evitar a fuga, esse é que vai arbitrar o uso ou não da algema. Nós estamos também, como outro ponto que nós estamos trazendo no nosso relatório, é a possibilidade de inutilização ou destruição por qualquer meio ou critério do diretor de estabelecimento de instrumento de comunicação. Hoje nós estamos chamando isso aqui da lei do abate da comunicação ilegal no sistema prisional. Por que nós trazemos a figura da lei do abate? Porque nós tínhamos já, na legislação brasileira, a proibição e vedação do tráfico, do uso da rota aérea, do uso de pista clandestina, mas se isso tudo acontecesse, ainda que proibido, o Estado teria que depois investigar e alcançar esse cidadão para tomar as providências. E aí, para dar eficácia a essa proibição, veio a lei do abate, permitindo que a Força Aérea possa, a partir de algum protocolo, abater essa aeronave. Então, nós estamos trazendo mais ou menos esse raciocínio. Já é proibido introduzir comunicação, instrumento de comunicação no presídio, já é proibida a utilização, ainda que seja falta disciplinar, e nós estamos tipificando como crime, mas se acontece, o Estado tem que fazer toda uma investigação, depois se alcançar, fazer alguma coisa. O que é que nós fizemos aqui no arcabouço todo? Primeiro, nós estamos sugerindo, lá no artigo 92 do Código Penal, criando um efeito da condenação. Um dos efeitos da condenação que nós estamos trazendo é a perda do direito ao sigilo e à privacidade da comunicação. Então, como efeito da condenação, que no regime fechado seria automático e obrigatório para todos. Esse efeito da condenação, essa proibição, portanto, está criando no nosso texto, no nosso relatório, o lastro jurídico para monitoramento efetivo da comunicação, inclusive no RDD, no segurança máxima, é o que vai permitir, que vai dar lastro jurídico para o monitoramento da comunicação, inclusive com advogados, se for o caso. É ele que está dando o lastro para a destruição. O que nós estamos dizendo? Que uma vez que nós já temos tecnologia que permita delimitar geograficamente determinado espaço e estabelecer que naquele espaço é onde se cumpre o regime fechado e que nesse regime fechado não há o direito à privacidade e o sigilo da comunicação, portanto, é um ambiente de livre monitoramento e de livre atuação do Estado para impedir a comunicação. Então, nós estamos dizendo o seguinte, uma vez que nós delimitarmos esse espaço geográfico, que nós criarmos, e nós não estamos trazendo o protocolo aqui, mas dizendo que o diretor do presídio, o secretário, vai estabelecer esse protocolo junto com a Justiça, uma vez que ele formalizar à Justiça que aquele espaço é o espaço geográfico em que a comunicação será proibida, a legislação já está autorizando previamente a destruição dos equipamentos que, porventura, forem encontrados nesses espaços.
É claro que estamos trazendo a apreensão e a destruição, porque a apreensão pode ser importante para a investigação. Então, nós não estamos obrigando a destruição, mas estamos permitindo a destruição. E a destruição pode ser do equipamento físico, você pode pegar uma marreta e quebrar, ou você pode usar de tecnologia para bloquear a comunicação, como já tem hoje, né? Você tem um telefone extraviado, você pode ligar para a sua operadora e ela bloqueia o seu aparelho. Mas esse aparelho bloqueado, ele continua servindo como editor de texto para usar a rede Wi-Fi. Então, o que nós estamos dizendo? Qual que é o risco disso? O risco é de nós termos redes no entorno do presídio que está sendo fornecido para o presídio. Nós estamos tipificando a conduta de fornecer rede Wi-Fi para o interior do presídio. Obviamente, com a punição prevista na modalidade dolosa. A modalidade culposa, ela será advertida e não será punida. Mas a modalidade dolosa, sim. Então, nós temos tecnologia, a tecnologia oferece alternativa para você identificar de onde está vindo a rede e vai caber a capacidade de investigação do nosso sistema de justiça, de investigação, identificar de onde está vindo a rede e identificar que, ainda que ela tenha senha, se ela está sendo fornecida ou não para o interior do presídio. Mas, de qualquer forma, é uma alternativa a mais de controle que nós temos, tipificando a conduta de fornecer rede. E rede de rádio, nós sabemos que o rádio você pode estar a 10 mil quilômetros de distância que você está fornecendo. Então, estamos tipificando essa conduta. Se esse rádio está numa base a 10 quilômetros, 20 quilômetros ou 1.000 quilômetros, mas ela que está sendo o elo de comunicação lá dentro, se o Estado conseguir estabelecer esse elo, nós estamos aqui tipificando essa conduta que poderá, então, ser punida. Nós estamos também nós estamos alterando o artigo 33 do Penal, porque hoje o regime disciplinar diferenciado, como eu já disse no início, está vinculado a comportamento. Então, é depois que você entrou no sistema, é que dali para frente, que se você comportar mal, é que você tem um risco de ir para o regime disciplinar diferenciado. E isso agride, porque nós pegamos pessoas que são chefes de quadrilhas, chefes de organização criminosa, ou aqueles que têm usado da violência contra o Estado, contra os agentes de Estado, para desestabilizar o próprio Estado, que não tem consequência nenhuma pela prática do crime, né? Se nós pegarmos o exemplo lá da minha terra agora, que foi objeto de imprensa nacional, lá em Santa Margarida, aquelas pessoas que, à luz do dia, fuzilou o cabo Marcos, eles foram para o sistema sem nenhuma consequência diferenciada. Nós estamos estabelecendo aqui, então, que a partir da alteração do artigo 33 do Código Penal, que o diretor do presídio já pode solicitar, por conta desses crimes, ainda que na medida preventiva, na prisão preventiva, que ele possa ser inserido no regime disciplinar diferenciado ou no segurança máxima. A decisão, em qualquer das hipóteses, é do juiz, da justiça, mas nós estamos estabelecendo que ele deverá decidir liminarmente sobre a inclusão ou não. Ou seja, para dar eficácia, dar celeridade, e ele terá 15 dias para decidir. Nós não vamos falar decidir em definitivo, porque tudo cabe recurso, mas ele terá que decidir liminarmente sobre o pedido e em 15 dias dar a sentença sobre o pedido de inclusão ou não no regime disciplinar diferenciado. Outro ponto que é objeto de boa parte dos projetos, porque nós temos 40 projetos apensados ao principal, diz respeito aos bloqueadores. Então tem alternativa e proposta de tudo. Tem proposta que a operadora tem que instalar, que outro tem que fazer, enfim. O que é que nós trabalhamos muito? Foi no sentido de dizer o seguinte, olha, a palavra bloqueador, ela é lá de 2000 e pouco, quando ela surgiu essa possibilidade. E ela não responde mais à realidade tecnológica. E tudo que tem hoje pode não responder mais daqui a 10 anos, daqui a 5 anos. Então, qual que foi a grande preocupação nossa? Foi de propor uma redação que obrigasse, que desse efetividade para que as operadoras fossem obrigadas a fornecer tecnologias, acesso a tecnologia e serviço que sejam fundamentais para a efetiva monitoramento da comunicação. Então, nós não estamos usando a palavra bloqueador, não estamos usando nenhum termo que tipifica ou que qualifica uma tecnologia. Nós estamos dizendo que fica as operadoras obrigadas a fornecer total e restrito acesso aos serviços e tecnologias necessárias ao monitoramento do sistema prisional. Para quê? E nós fizemos várias reuniões de trabalho, e tínhamos aqui, depois eu vou citar,
os colaboradores, mas nós tínhamos aqui o presidente do Conselho Político Penitenciário, que é um desembargador em atividade. E tinha outros magistrados também. E eu sempre falava o seguinte, olha, essa redação precisa responder 2 perguntas. Fica a operadora de fato obrigada a fornecer? A resposta foi, fica. E se ela não fornecer, esse texto dá embasamento legal para que haja uma decisão judicial obrigando a operadora a fazer? Dá. Então, está aqui os nossos consultores, né, os 3 consultores que nós trabalhamos o tempo todo, que é a Ivete, que trabalha diretamente comigo, doutor Ivete, doutor Laraula, doutor Gabriel, e ainda o Claudio Rocha, que não está presente, mas que trabalhou conosco. E nós trabalhamos muito para que essas 2 perguntas fossem respondidas nesse artigo. Para a gente fugir dessa discussão da Anatel, e tivemos a colaboração da Anatel, mas que é óbvio, a Anatel não fornece serviço, a Anatel homologa serviço, homologa equipamento. A operadora não faz o monitoramento, mas ela tem um controle da comunicação. Então, por exemplo, se nós tivermos uma tecnologia em que o monitoramento seja a partir do tráfego de dados e de comunicação, fica as operadoras por esse texto, esse é o nosso objetivo, é a nossa compreensão, fica ela obrigada a fornecer o acesso para esse monitoramento. Se a tecnologia for outra, se for de antena, que ela também fica obrigada a participar. Nós fugimos da tentação de vários projetos de obrigar as operadoras a fazer, porque isso já foi debatido nessa casa 300 vezes, né? E a preocupação também de ter uma legislação que o gestor estadual ou federal tivesse autonomia para optar por uma tecnologia, que não ficasse a cada tecnologia ter que fazer um protocolo junto ao Ministério, quem quer que seja. Que ele, surgiu a tecnologia, ele vai avaliar tudo e vai fazer a licitação, e se depender da operadora, que ela fica obrigado a fazer. Se o texto não respondeu essas 2 perguntas, nós ainda podemos aperfeiçoar, mas a nossa compreensão é que respondeu. Outra coisa que nós estamos propondo aqui, ainda voltando para o regime de segurança máxima, é criando uma figura nova na nossa legislação, no ordenamento jurídico, que é a reiteração criminosa. Não existe essa figura no nosso ordenamento jurídico da reiteração criminosa. Temos a reincidência, que é no trânsito julgado, todos sabem. Mas para fins de incluir no regime, no RDD, e no atual, no proposto regime de segurança máxima, nós estamos tipificando a reiteração criminosa como sendo a primeira condenação, a segunda condenação em primeira instância e, obviamente, vinculando a crimes hediondos, correlatos e com violência à pessoa. Ou seja, não basta, eu estou condenado, estou cumprindo uma pena, num regime fechado, e fui condenado de novo por um furto simples, ou fui condenado por um peculato. Então, essa alternativa não nos levaria, chegou o grande Rocha, que trabalhou conosco. Acabei de citar seu nome, Rocha. Então, não seria qualquer crime que estaria caracterizando a reiteração criminosa para fins, e é unicamente exclusiva para essa finalidade que está sendo tipificada aqui, de ser incluído no regime disciplinar diferenciado ou de segurança máxima. É aquele com violência contra a pessoa ou hediondo. Então, em síntese, era isso. O relatório está disponível e está disponível no dia 14. Nós poderemos fazer grande debate, mas nós estamos numa janela do plenário. Então, encerro aqui a minha exposição e coloco à disposição. Presidente Lei, dá só um minuto.